Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aleluias. Soberano Deus, eterno Pai, Deus bendito, Senhor, nessa noite, Senhor, iniciamos, meu Pai, mais uma série de mensagens, meu Pai, que vem poderosamente da palavra do Senhor. Pai amado, Senhor, meu Deus, vem abençoar, Senhor, meu Deus, a cada um dos seus filhos, meu Pai, que vão ministrar, Senhor, meu Deus, a palavra do Senhor, meu Deus, sobre essa igreja. Pai amado, eu sei, meu Deus, o quão grande obra, Senhor, meu Pai, o Senhor tem feito, o Senhor vai continuar fazendo através da palavra, Senhor. Pai amado, através da libertação. Pai amado, os cultos, Senhor, meu Pai, de quarta-feira, meu Pai, reflete sobre a nossa vida de crente. Pai amado, os cultos de quarta-feira, Senhor, meu Deus, reflete, meu Pai, sobre a nossa vida espiritual. Pai amado, os nossos cultos de quarta-feira, nós declaramos, meu Pai, que nós precisamos estarmos atentos, meu Pai, à palavra do Senhor, porque o Senhor liberta através da palavra. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que grande poder, Senhor, meu Deus, o Senhor vai fazer durante os cultos de domingo, Senhor, meu Deus, também. Pai amado, nós declaramos nessa noite, Senhor. Pai amado, e os teus filhos, meu Pai, que foram ministrar, meu Pai, a palavra do Senhor, meu Deus. Pai amado, que sejam, meu Pai, usados, Pai amado, em nome de Jesus, através da palavra, Pai amado, através da unção do Senhor, meu Deus, e seja ministrada a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Nós estamos iniciando, amados, durante essas quarta-feiras agora, mais um tema, de mensagens maravilhosas para o nosso conhecimento como igreja. E é muito importante, irmãos, nós estejamos aprendendo da palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus sobre a nossa vida. E eu louvo pela vida de cada um de vocês que venham para ouvir um pouco da palavra do Senhor e sermos instruídos para que nós possamos vencer as nossas dificuldades, as nossas barreiras. Vencemos através da palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem uma palavra para um direcionamento na sua caminhada. Nós estamos com essas mensagens, a guerra invisível. A guerra é invisível. Carne versus espírito. O espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Com palavras maravilhosas vão ser ministradas na nossa vida e nós declaramos isso debaixo da bênção de Deus. As obras da carne e o fruto do espírito. Não perca, aprenda a discernir a luta espiritual que está acontecendo dentro de você. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui a missionária Késia, que está
trazendo essa primeira mensagem para o nosso coração. Salve os irmãos com a paz do Senhor de novo. Hoje, eu até pedi a Poliana para me emprestar, porque o meu celular está sendo usado ali. Hoje o tema é Entre a Carne e o Espírito, a batalha diária. Que a gente vai saber o quê? O que é a carne e o que é o Espírito, os conflitos constantes entre os desejos carnais e o Espírito, como discernir quem está vencendo essas práticas em nós. Eu coloquei bem... Gente, a minha letra não é uma letra assim, desenhada, não. Mas, primeiro aqui que eu deixei é o quê? O mal não se apresenta como algo assustador. Ele se disfarça de conforto, de liberdade, de prazer imediato. A carne quer o prazer de agora. O Espírito quer propósito eterno. Por isso, viver espiritualmente exige guerra diária, escolha consciente, disciplina emocional. Quando a gente fala sobre guerra, e é uma guerra, gente, constante. Hoje a gente vai estar só no... Eu não vou passar para os outros tópicos. Hoje a leitura é só no 16 e 17, né? Pela minha Bíblia aqui, a mensagem ser junta, eu vou ler até o 18. Aqui vai o meu conselho. Viva nessa liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo, que guerreia contra a liberdade do Espírito. Essa liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vidas opostos. Não dá para viver com os dois, porque não escolhem o caminho do Espírito. Só por ele poderão fugir dos impulsos constantes da vida dominada pela lei. E aí, irmãos, quando a gente fala sobre esse tema, eu até falei para alguns irmãos que vai estar ministrando, que eu não ia passar essa primeira lição para eles, porque foi muito recente. Ontem eu saí passando para todo mundo assim, você vai ficar com tal, tal, tal. E aí, eu falei para o Paulo, pode deixar que essa primeira eu quero dar ela, porque foi muito em cima do horário. Mas aí eu fui a alguns livros que eu tenho lá em casa, que fala sobre como diagnosticar isso em nós. E o primeiro que eu coloquei aqui foi Descobrindo a Sua Identidade, de Charles Spurgeon. A descoberta da verdadeira identidade é um dos passos mais importantes na jornada cristã. Somos chamados para entender quem somos em Cristo e viver de acordo com a verdade. Porém, entre o que sabemos e o que vivemos, há uma batalha. A guerra entre a carne e o espírito. Esse conflito não é apenas espiritual. Ele também envolve o funcionamento do nosso cérebro, os nossos hábitos, nosso ambiente social, nossa forma de pensar. A ciência e a Bíblia concordam com muitos pontos. Mudar é possível, mas existe consciência, decisão, disciplina e sobretudo, fé. Quando a gente começa a ler sobre Charles Spurgeon, nessa identidade em Cristo, ele mostra que a base que nós temos que começar a ouvir e a falar é a que Cristo tem para nós. Porque às vezes nós crescemos numa sociedade, porque o ambiente, ele molda você, né? Eu não sei qual ambiente que os irmãos cresceram, né? Mas às vezes, quando era criança, cresceu num lar que era normal bebida, que era normal festa, que era normal todo mundo descer até embaixo. Antigamente tinha o quê? O tchan, né? Então todo mundo pegava aquela garrafinha e rebolava até embaixo. E era normal. Ah, mas usar um top agora ficou mais normal, né? Mas antigamente quem usava era, nossa, meu Deus do céu. Ou se o ambiente era mais de palavrões, ou de briga constante. Isso, quando a gente vai crescendo, acha normal. Por quê? Porque desde criança, nós começamos a o quê? A identificar como que isso ali era normal. Então, se é normal,
Se eu crescer e acontecer na minha vida, tá tudo bem. Por quê? Porque já está normal na minha cabeça. Mas por que que a gente tem que ter um lar bem acolhedor? Porque se você estiver numa família que te livra de riscos, coloca paz dentro do lar sem xingamentos, sem briga. Não é que a gente, irmãos, a gente não vai conseguir nunca brigar. Mas um dia, quando eu comecei a escrever sobre isso aqui, um dia fizeram uma dinâmica na escola, hoje eu entendo, porque eles queriam diagnosticar a família que não estava andando muito bem. E eles fizeram uma brincadeira, eu era pequena, e eles fizeram uma brincadeira para perguntar como que eram as discussões dos pais. Quando a professora olhou para mim, eu falei, não sei, meu pai e minha mãe não discutem. Ela olhou para mim e falou, mentira. Eu falei, não é mentira não. Eles não discutem. Gente, discutir, todo mundo discute. Só que eles tinham um horário de discutir. Não era na frente dos filhos. Então, tinha que resolver, esperava todo mundo dormir e resolvia o assunto. Então, por isso, na minha cabeça, meu pai e minha mãe nunca brigou. Eu vim entender isso depois de grande. Nossa, tem conflito sim. Mas na minha infância, quando faziam essa dinâmica, o povo achava que eu estava mentindo. Mas eu falava, gente, não briga não, pode perguntar para minha mãe e meu pai. Eles não brigam. Ah, mas acontece discussão, acontece xingamento. Não, gente, não briga. Mas por quê? Porque eles resolveram pegar a carne, que na hora da vontade de brigar, da vontade de... Eles engoliram a vontade da carne, e controlaram no espírito, e eles faziam o quê? Resolviam depois. Não é que vocês resolviam depois? Não teve conflito? Teve conflito, gente. Quem é o casal que não teve conflito aqui, vai direto para Jesus. Direitinho para Jesus. No olhar da nossa identidade, não com base no que o mundo diz, mas o que a palavra de Deus declara. Deus nos chama de filhos. Em João capítulo 1, versículo 12. Alguém pode ler para mim, por favor? João capítulo 1, versículo 12. Eu não vou tentar nessa Bíblia, porque não vai dar certo. Isso. Deu o poder de ser filhos de Deus. Aos que crerem no seu nome. Então, se eu creio, ele me deu o poder de ser filho. Ser feito filho de Deus. Imagine. É básico. Se eu crer. É muito fácil, né? Se eu creio em Deus, ele já diz assim, olha, se você está crendo em mim, eu posso te tornar filho. Continua crendo. Eu não vou te chamar mais de servo, mas de filho. É diferente. E ele diz também, quando você se identifica como Cristo te criou, uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Outro procura para mim em Romanos 8:17. 2 Coríntios 5:17. Outro, Romanos 8:17. Então, primeira coisa, eis que as coisas novas... Como que é? Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aí termina. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo você fez não. Não, mas eu preciso fazer tanta coisa. Ele falou assim, não, eu te tornei nova criatura, o passado é passado, vamos daqui em diante. Aí a gente acha fácil demais, né? E ele nos chama também de herdeiros com Cristo. Romanos 8:17, alguém achou?
ele já começa falando a gente que nós somos filhos. Nós somos seus filhos. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de a gente começar a explicar o que é carne aqui. Eu fui primeiro no espírito, né? Para facilitar para os irmãos. Que horas que um pai fala para o seu filho, porque ele tem defeitos, que ele não vai querer mais cuidar dele? Quem é pai e mãe aqui? Seu filho é cheio de defeitos. Você vai jogar ele fora? Não, mas você trata assim com Deus? Se seu filho fizer alguma coisa errada e depois voltar a pedir perdão, o que você vai fazer? Você vai perdoar e acolher. Aí a gente lembra do quê? Do filho pródigo. Eu quero a minha herança. Ele pegou a herança, gastou, não é? E o pai estava como? Orando. Se o seu filho hoje sair de casa, sumir, vamos colocar assim, vai sumir. Mas porque ele quis. Ganhei muito dinheiro. Quando ele voltar para casa, o que vocês, como pais, vai fazer? Acolher. Vai levar um sermão depois? Vai, é óbvio. Mas você vai jogar ele fora? Você jogou ele fora porque ele deu trabalho? Por que nós achamos que Deus vai nos jogar fora? Nós colocamos um Deus tão complicado que ele pega qualquer um aqui e joga fora por qualquer coisa. E Deus não faz assim. A partir dessa identidade, somos convidados a viver de forma diferente. Não como escravos da nossa carne, mas guiados pelo Espírito Santo. E eu achei tão bonitinha essa frase. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. O mundo ele vai te rotular de todas as formas possíveis. Fraca, independente, você não vai conseguir nada. Para que você vai tentar de novo? Esquece disso. Ele vai colocar rótulos em você. Aí Deus está dizendo assim, eu não quero que você veja como o mundo vê você. Eu quero que você veja como eu vejo você. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua? Não, se é da minha mente, então quem está complicando a vida? Sou eu mesmo. É nessa hora que nós vamos começar o quê? A identificar a carne e o espírito. É uma guerra realmente muito dolorosa? É, mas nós precisamos identificar ela. Gálatas 5,17, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito é o contrário da... Então, peraí, se é o contrário, a gente está complicando muita coisa, porque a gente sabe a solução. Ela é fácil. Prática. Exemplos de desejos da carne que se retroalimentam. Eu quis muito colocar isso aqui, irmão, porque isso aqui é muito legal. Depois, se vocês quiserem, eu passo o nome dos livros para vocês, porque isso é muito bom. Nós começamos, às vezes, com um desejo inicial, que às vezes a gente fala que é a preguiça. Às vezes você chegou assim e fala, hoje não vai dar, hoje estou na preguicinha. Só hoje. Aí amanhã, você fala, nossa, ontem foi tão gostosinho. Deixa eu ficar aqui de novo, né? Aí passa mais outro dia. Aí você achou o quê? O celular. Nossa, o celular faz eu passar rápido as coisas. Aí passa 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Quando você vê 1h da manhã, fala, meu Deus, amanhã, 5h da manhã, eu preciso. Desliga tudo. Vocês vão entender porque que eu vou começar a falar disso. Aí a preguiça, ela faz o que com a gente? Faz gerar o quê? Falta de interesse na oração. Que, hoje eu vou falar só Jesus, abençoa meu dia.
Então, Jesus, obrigado que eu conheci esse Senhor, obrigado. Aí no outro dia, oi Jesus. Aí no outro dia falou, nossa, eu esqueci de orar, agora eu oro. Aí no outro dia você fala, nossa, no meio-dia, nossa, hoje eu não orei. Aí passa outro dia você fala, não vou orar não. Aí vai passando um dia, você não lembra que você precisa de orar. Aí vem o quê? A inércia espiritual e o desânimo. Aí começa, acho que eu não vou. Aí se eu orar agora, nossa, vai me dar tanto sono. Acho que não vou não. Melhor não. Deixa eu pegar aqui. Tem um vídeo legal que me mandaram. Né? Aí vem o quê? O comodismo. Sabe aquele comodismo? Nossa, Samuel, você tinha que fazer. Olha, eu vi um exercício para você fazer. Você vai movimentar o corpo, vai destravar a coluna, seu joelho vai ficar bom. Ele vai olhar e falar, eu tô cansado demais. Né? Irmão Rodrigo hoje, minha coluna tá ruim. Ele é um exemplo vivo. Aí eu falo assim, irmão, você tá com a coluna. Olha, vamos fazer uns alongamentos. Eu te ensino a fazer os alongamentos. Quando você acordar amanhã, você faz os alongamentos. Ele vai me ouvir. É chegar amanhã, vai escovar os dentes, tomar um café e vai para o serviço. E a coluna vai continuar como? Mas eu estou falando só de um alongamento. Eu não falei nem de um exercício forte. É só alongar. Mas para que eu vou alongar? Que besteira. Deixa do jeito que eu estou. Aí o comodismo gera o quê? Negligência espiritual. Por quê? Porque se alguém falar assim, nossa, vamos fazer uma coisa na igreja? Minha coluna está tão ruim. Meu joelho não está legal. Ninguém vai me dar moral mesmo? Eu vou ficar lá só sentado? Vou não. Aí com o tempo vai vir o quê? A frieza e o afastamento de Deus. Você viu que não começa do nada? Ele tem que ter um porquê. Vícios. E ó que eu não coloquei os vícios todos aqui não, gente. Como alimentação, drogas, pornografia, que eu não vou entrar nisso. Mas vícios de tela. Que é o pior vício hoje, tá? É o de tela. Aí você começa, não, mas é só isso hoje. Não, mas olha, eu tenho um projeto, eu vou ler livro tal. Aí você ouve um quê? Assim, ó, que o meu só tem nem tá vibrando mais, gente. Ele tá no silencioso geral. Aí você sente um vibrar. Aí você fala, guardem livro, só um minutinho. Vou mandar esse vídeo para minha amiga. Chega um certo horário, o livro ficou. E aí você continuou. Amanhã eu vou ler esse livro. É meu projeto do ano. Você vai passar mais um ano e não vai conseguir. Por quê? Porque virou vício em alguma coisa. Aí vem o que com isso? A falta de domínio próprio. Eu não tenho isso não, Kézia. Eu consigo me dominar. Um exemplo. Chego, as mulheres que vão me entender melhor. Chegou na TPM. A maioria, isso já foi comprovado, a maioria quando chega na TPM quer doce. Eu preciso comer um chocolate, eu preciso de um doce. Mas se eu não comer eu vou morrer. Aí se alguém fala assim, vamos fazer um jejum sobre isso? Não dá, irmã. Eu dou palpitação se eu tirar isso. Aí às vezes você até tenta, hoje eu vou fazer esse jejum. Aí começa a ansiedade. Aí você começa a andar para um lado para o outro. Na sua cabeça está o quê? Nossa, preciso de um chocolate. Se eu não comer um doce, eu vou morrer. Nossa, eu não vou parar de ansiedade. Nossa, eu acho que eu tenho que comer. Porque a nossa comida não é por comida, é por emoção. Aí falta domínio próprio. E com essa falta de domínio próprio vem o quê? Culpas, ansiedade e escravidão. Você fica escravo daquela rotina. Por quê? Porque você está ali, sendo dominado pelos seus sentimentos 24 horas por dia. Comparações e inveja. Gente, quantos que fazem isso? Quantos?
Quando eu comecei a ministrar, nossa, eu já sofri demais com isso, gente. Por quê? Porque eu cresci na igreja, que quando você pegava o microfone, o fogo caía. E as pessoas, elas pregavam com a intensidade que Deus hoje vai fazer isso. E todo mundo pegava fogo. Eu pegava no microfone, irmãos. Era a mesma coisa de vir uma geada. E baldes de gelo. Era eu pegar no microfone. E aí eu chegava nas igrejas, eu falava, Senhor, tanto que a pessoa fala bonitinho, grava tudo. Deus, por que eu não sou assim? Porque era cobrado o quê? Você tem que passar isso, passar aquilo. Era o quê? Comparação. E nessa comparação, a gente começa a gerar o quê? Inveja do outro. Mas o outro consegue e eu não. Teve um dia que eu fui ministrar. Ai, Jesus, eu olhei para Jesus, ainda bem que eu já estava curada, aleluia. Falei, ô Jesus, esse irmão não precisava pregar mais. Ele falou de Gênesis e Apocalipse. E eu pensando, nossa, que cérebro bom. Porque ele falou tanto versículo decorado, irmão, se eu não ler, não sai uma coisa boa. E ele pegou e ele falou de Gênesis e tal, e pá, e a gente estava numa festividade de jovens, e aí eu olhei para os jovens, aí um estava assim. Gente, estava muito cheio de jovens. E aí eu fui olhar para os jovens. E realmente, a gente que já tem mais uma certa idade, a gente olha para aquela pessoa que está ministrando daquele jeito e fala, caramba, eu queria ser desse jeito. Porque eu nunca vi uma pessoa citar e explicar em menos de 15 minutos a Bíblia inteira. Um gênio. Não, sensacional. E aí tem aqueles mais velhos que falam, glória a Deus, aleluia. Eu peguei no microfone. Aí eu já comecei assim, Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Pronto para o balde de gelo? Glória a Deus. Aí eu coloquei um rap para os irmãos ouvir. Eu falei, quem conhece o que é da minha época? Pregador Lu. Yeah! Aí aqueles irmãos que gostavam do Pregador Lu começou. Irmãos, os meninos parou de mastigar o dedo e aí fez assim para mim. E prestou atenção. Aí no final a gente colocou os irmãos para dançar. Aline Barros. Qual que foi aquele da Aline Barros, irmão? Ixi, não lembro. Eu sei que foi um da Aline Barros. Aí quando chegou no final, vem um senhorzinho, acho que ele tem uns 74 anos, falou assim, nossa, irmã, há quanto tempo eu não pulava e dançava igual hoje? Foi bom demais da conta. Irmãos, o fogo não caiu, mas a alegria foi constante. Aleluia. Mas quando a gente está ainda na comparação, se eu fosse me comparar com aquele irmão, a pregação ia sair? Não ia, irmão, porque você fica tão travado. Já aconteceu, eu travei. Eu falei, Jesus. O Paulo, quando ele recebe a oportunidade primeiro do que eu, antigamente eu falava, Jesus, não dá oportunidade para o Paulo. Não, sangue de Jesus tem poder. Porque ele pega o microfone, todo mundo faz, ei, Deus. Eu pego o microfone e faz, Puxa, irmão. Aí eu falo, gente, não dá para meu marido, não dá depois. Os irmãos ficam tão felizinhos. Antigamente eu falava, Deus, o porquê? Aí vem o quê? A crítica e o julgamento. Eu tinha um auto-julgamento, mas às vezes a gente pode fazer isso com o outro. Para que eu vou pregar? Para que eu vou fazer? O outro faz melhor. E aí, o que acontece? Vem o orgulho e a divisão. Não quero ficar com aquele irmão. Por quê? Porque eu sei que ele é melhor do que eu. Eu vou ficar com uma pessoa que é melhor do que eu? Lógico que não. Entendeu o que a gente faz? A gente começa com a comparação e começa a criar as divisões. O orgulho espiritual é da mesma forma. A gente cria um orgulho que eu sou bom. Ninguém é melhor do que eu. Só porque na Bíblia não tem aquele que não consegue ser trocado, né? Deu B.O., meu irmão, é trocado. Estava lá o rei, com que medo do Davi lá, gente, antes do Davi? Saul. Estava lá bom, lindo, maravilhoso, obediente. Se lascou, desobedeceu. Aí Jesus falou, meu filho, não faz isso não que eu vou te tirar. Não, eu sou bom, eu sou único.
Aí ele falou, não. Ele fez mais uma coisa errada, ele falou, vou te tirar, bebê. Vou. Vai lá na casa, que eu vou te mostrar quem eu quero. Vai na casa, é Jessé, né? Jessé. Aí chega lá, vem uma pessoa pequenininha, que cuida de ovelha, que ninguém dá para... Por que as pessoas, irmãos, têm isso também, o orgulhoso espiritual? Ele fala assim, ixi, a irmã Lourdes só cozinha. Ah, ela só cozinha. Vai tentar cozinhar no lugar dela. Para 250 pessoas. Não passa vergonha, irmão. Você vai sentar e chorar. 30 minutos depois você vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Você vai ver aquele panduê de comida, você vai sentar e chorar. Aí você pensa assim, é só fazer um temperinho e mexer a panela. Uma panela desse tamanho que você tem que ficar trocando às vezes de chama. Aí a coluna, né? Jesus. Mas olha, eu não vou confiar não, porque é só isso que ela faz. Isso é orgulho espiritual. Achar que você é melhor do que o outro. Não, irmão, Deus não quer isso pra gente não. Aí a gente cria o quê? Religiosidade e hipocrisia. Porque se eu fazer, vocês vão ver, faço melhor. Eu faço melhor. A minha mãe faz aqueles laços. Aí teve uma menina que falou assim, nossa, eu vi um desse aqui, ó. Lá na feira, baratinho. Eu falei, não. Da feira não é essa seda, bem. Não vem ridicularizar o trabalho dos outros, não. Trabalho é trabalho. Isso é de qualquer pessoa, irmãos. Você dá conta de fazer? Não, então não fala mal. Porque senão você tem que provar que você é muito bom. Senão você é o quê? Hipócrita. Ou só religioso. Aí gera o quê? Falta de amor e gera falsidade. Porque eu vou lá e falo assim, Santana, o pastor confiou, vou pegar a irmã Luz, que eu estava falando da irmã Luz. O pastor confiou para a irmã Luz de uma liderança. Ela só cozinha. Boba, né? Aí ela chega e fala, oi, Luz, que saudade da irmã. Será que Jesus está gostando disso? Mas ela vira as casas. Você viu? Senti um cheirinho de cebola nela, nem banhou direito. Às vezes vem serviço correndo pro culto. Que eu nunca senti cheirinho de cebola na irmã, não. É só um exemplo, viu? Às vezes vem correndo. Aí a pessoa fala assim, você viu? Mas quando ela volta, fala, oi, querida. Nossa, mas eu gosto tanto da irmã. Mentira, seu falso. Aí lá em Romanos capítulo 8, versículo diz assim, a mentalidade, Romanos 8, 6, a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A gula emocional também traz o quê? Falta de controle, baixa autoestima e inveja. A inveja traz o quê? Comparação constante, falta de gratidão, murmuração. A luxúria traz pensamentos impossíveis, vícios digitais, pecados ocultos. O orgulho, falta de arrependimento, cegueira espiritual e a nossa queda. Aí que eu vou trabalhar com os irmãos o quê? Eu gosto muito daquela doutora Ana Beatriz Barbosa, que ela é neurocientista também, só porque ela trabalhou muitos anos como psiquiatra. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar do livro dela, que é Mentes Perigosas. Alguém já ouviu falar desse livro? Mentes Perigosas? Você já ouviu falar, né? Ele é muito famoso, ela ficou muito famosa por causa deste livro e depois saíram outros. Ela tem Mente Ansiosa e outros mais. E aí ela explica que o nosso cérebro tenta poupar o máximo de energia possível. O máximo. Tende a repetir comportamentos automáticos, especialmente os prazerosos e fáceis de fazer. Está na minha rotina, não vou mudar. Ou seja, o cérebro prefere comprar um iFood, né? Ao invés de cortar uma frutinha. Porque aí você vai ter que fazer o quê? Levantar do seu sofá, lavar a fruta ou a verdura, cortar e cozinhar às vezes. Você viu que você tem que fazer uma rotina? Mas do iFood eu pego o meu celular, meu amado vício, falo, hoje pizza, pizza é legal. Não, acho que sanduíche. Não, marmita, vou na marmita.
Vai daqui 60 minutos, o tempo que você ia gastar para fazer a comida, vai gastar para chegar na sua casa. Mas o preferível é por quê? Porque você vai ficar sentado. Do meu pai foi pior, né? Eles pediram uma pizza no dia lá e eles nem receberam a pizza. Olha que beleza, castigo de Jeová. Não vai engordar não, você vai comer uma pamonha que é menos calórico. Aí, graças a Deus, achou pamonha. Mas eles não entregou a pizza não. Então, quando às vezes a gente fala assim, você prefere às vezes o sofá, porque eu cheguei cansado. Vou me estirar no sofá, ligar minha televisão, colocar numa série, ou num jornal, ou numa novela, do que fazer uma caminhada que o seu corpo está precisando e gritando de uma caminhada. Ai, não, estou cansado demais. Então, prefere respostas mais explosivas do que autocontrole. Quando eu fico pesado, o que eu faço? Ou então eu faço... Tem gente que explode, tem gente que recolhe. Aí, o autocontrole desgoverna, porque aquele que explode, ele vai ofender o outro e vai gerar complicações. Aquele que retém, ele vai dar crise de ansiedade, medos, transtornos e outras coisas a mais. Mas isso não é desculpa para viver no erro. O cérebro pode ser reprogramado por meio de novos hábitos. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro cria de novos caminhos quando decidimos agir diferente. Aí, vem cá, quem pode apagar aqui para mim? Fazer um favor? Vem aqui, vem, apaga aí, meu filho. A gente vai ter um exemplo aqui. Quem já foi naqueles... Gente do céu, veio aqui, ó. Vai dar certo, filho. Isso. Aí, ó, gente, isso aqui que é o Espírito Santo faz, ó. Que é o quê? Saber que um precisa do outro, vocês entenderam? Isso aqui, ó, não é carne que faz isso, não, é espírito. Sabe por quê? União. A união faz a força. Então, não saiu da rotina. Quem tem mais experiência, ensina, não ensina? Eu preciso de apoio aqui de novo, filho. Já que você tá vai, apoia aí atrás. Vamos imaginar, gente, eu sou péssima em coisa, tá? Mas vamos lá. Imaginar que aqui é uma estrada de chão que já tá... Sabe aquelas estradas de chão que já tá assim, já passou tanto carro que ela tá durinha? Essa estrada de chão tá cheia de pedrinha e tudo, mas ela tá durinha, não tá? Aí você tá acostumada a passar nessa estrada de chão. Mas essa estrada de chão antes, ela tinha algumas árvores. Vamos colocar umas árvores aqui, gente. As minhas árvores parecendo brócolis. Uns matinhos. Aí aqui tinha matinho e tinha árvorezinha. Alguém teve que passar aqui e tirar, não teve? Para ficar aqui. Aí às vezes Deus está falando assim, sai desse caminho e vamos construir outro caminho. Nesse caminho aqui você pode ir reto, não pode? Porque ele já está feito. Não é? A única coisa que vai acontecer, você vai chegar em casa, tirar uma poeirinha do pé e pronto, acabou. Mas esse aqui, o que você vai precisar? Como que é? Tirar as árvores, desviar dela, tirar os matos. Então você vai ter que precisar de quê? Às vezes uma enxada. Você vai precisar de um facão, um enxadão. Aí você tirou, vamos colocar aqui, foi tirado o mato, né? E foi tirado as árvores. Nesse caminho aqui, quando você está com a terra fofa e chove, o que acontece? Só porque você precisa passar por ele. Por quê? Porque se você não passar, vai sovar a terra? Ela vai ficar durinha? Você percebeu que precisa de etapas para você ter uma mudança de comportamento? Aí, meu bem, obrigado. Agora eu te chamo de novo. Às vezes a gente está acostumado com o quê? Essa terra aqui está tão boa. Esse chão aqui, olha que antigamente a gente morava na terra lá, né? Terrão. Mas a gente estava acostumado com terrão. Aí passaram a tal da patrola, como é que é mesmo? Esse troço aí. Para arar a terra para vir o quê? Asfalto. Aí quando veio a chuva, era só lama. A gente ia para a igreja, a gente pisava assim, fazia...
A gente tinha isso. Para chegar na igreja, ia de chinelo, chegava na igreja, lavava o pé e calçava a sandália. Mas passou, não passou? Veio o asfalto. A gente reclama hoje? Reclama, por quê? Porque se vir uma terra, você fala, nossa, esse vento tá cheio de terra. Aí lembra do passado, que antes era terrível. Mas a gente precisa viver o quê? Um propósito, entender que tem fases, não é do dia para o outro. E quando eu entendo que eu tenho esse caminho a ser guiado, eu começo a tornar um hábito. Não vai ser de um dia para o outro, irmãos. Tirar aquele hábito de, eu tenho uma estrada de chão para limpinha, por que eu vou ir para o outro? Né? E eu nem coloquei asfalto aqui, é só estrada de chão mesmo. Porque para a estrada do chão precisa de outras etapas. Estrada de asfalto. Mas ela está aqui, dá para passar. Vamos por ela. Aí Deus está falando, vamos tentar outra, que a outra vai ficar mais lisinha. Você só precisa de constância. É essa constância que nós precisamos. E foi tirado, irmãos, isso. Depois, se os irmãos quiserem ler, gente, leiam. O que traz a mudança na nossa vida é a leitura. Deixa eu falar uma coisa séria para os irmãos. Muitos de nós estamos perdendo neurônios, sabia? Você sabia disso? Por quê? Porque tem só tela, tela, tela. E futuramente vai ter um monte de gente com Alzheimer. Sabe por quê? Porque não lê. Você não trabalha o seu cérebro. Seu cérebro foi feito para trabalhar, para ter incentivo. Quando você só fica em tela, 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 sabe o que está acontecendo? Seus neurônios estão morrendo. E quando você coloca os seus neurônios para trabalhar, acrescenta mais. Você põe o seu cérebro para trabalhar e futuramente você não vai ter o risco de Alzheimer. Isso é sério. Coloca os meninos para fazer aquele trem complicado, para trabalhar a cabeça. Entendeu? Quanto mais complicado, melhor. Porque quando chegar na vida adulta, ele vai dizer, isso aqui é fácil demais, menino. Vamos embora. Agora a gente tem medo de colocar as crianças para fazer coisa complicada. Tadinho, vai ter demência futuramente. Gente, Deus não criou tadinho. Ele criou nós para sermos fortes. O problema é que a gente está criando pessoas extremamente frágeis. Não consegue ouvir um não consegue pegar uma coisa difícil. Coloca. Gente, não vamos longe. Se eu pegar hoje, colocar uma dinâmica aqui que precisa raciocínio, vai ter uns 3 que em primeira mão vai desistir. Mas porque é difícil, para que eu vou tentar? Não está valendo nenhum prêmio. Vou nada. Vou tentar não. Por quê? Porque aí eu vou ter que usar isso aqui, ó. Eu vou ter que pensar. Irmãos, nós viemos para o mundo para pensar. Aí a gente ouve qualquer baboseira na internet e fala, é isso aqui que é a verdade. Eu vou seguir, é isso aqui, ó. Mas você não pensa, você vai pelo que os outros pensam por você. Em Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 5, está escrito assim, levamos cativo do pensamento, para torná-los obediente a Cristo. Depois os irmãos lê todinho. Se alguém quiser ler ele todo para mim, achar, que ele é muito legal esse versículo. Ele é muito top. 2 Coríntios 10, 5. Os livros, eu ia falar, irmãos, se vocês quiserem, depois eu passo o nome, mas Mentes Ansiosas falam sobre isso. E o cérebro que se transforma, de Norman. É muito, muito bom esse livro. Pode ler. Então, só me lembra o começo aí, por favor. Destruindo argumentos de... E toda altivez que se levanta contra
O conhecimento de Deus. Alguém sabe o que significa altivez? Obrigada, Samuel. Orgulho. Olha, eu sei. Eu posso. Eu faço. Eu sou o melhor. Tirando todo o pensamento de orgulho. Nós vamos ser levados a um pensamento de cativo. Aqui fala cativo, por quê? Porque você fica cativo a isso. Você acha que você não é merecedor de nada, você acha que não é capaz de nada. Sabe por quê? Porque você entrou numa rotina que para você está tudo bem. Para que eu vou sair dessa rotina? E aí vem o quê? Os argumentos do ambiente onde você convive. Cada pessoa, igual eu falei, cada pessoa nasce em um convívio, né? Diferente. Mas aí cabe a nós, depois que nós crescemos e vemos a nossa sociedade do jeito que está, você fala, será que eu quero viver nisso mesmo? Será que eu vou deixar a minha carne dominar? Eu vi depois se os irmãos quiserem, eu vi uma reportagem da doutora Ana Beatriz, ela falou assim, fizeram uma pergunta para ela sobre suicídio. Eu já estou finalizando. Sangue de Jesus tem poder, tá esse horário? Já estou finalizando já. E perguntaram para ela assim, se a pessoa está com pensamento suicida, o que você aconselha a ela para não acontecer isso? Ela com muita facilidade falou assim, é só um pensamento. Lembra que é só um pensamento. Você não é o seu pensamento. E vai passar. Agora, ela falou de suicídio. Agora vamos colocar aí uma dificuldade que você tem demais. Coloca aí na sua cabeça. Qual a dificuldade que você tem hoje? Qual que você fala assim, hoje se eu tentar sair disso, para mim vai ser a morte. Eu tinha uma coisa, irmãos, eu falo do açúcar porque o açúcar é viciante e ele é droga. E aí eu falava assim, eu não dou conta de sair disso quando começou a dor da vesícula. Quando a médica falou assim, você não pode nada com gordura, nada com isso, nada com aquilo, nada. Ela foi falando nada. Na minha cabeça eu pensando, o que eu vou comer, Jesus? Cheguei em casa, dobrei o joelho no chão, falei, Senhor, por mim, eu não dou conta. Aí veio aquele negócio assim, dá sim. Falei, eu dou sim. Porque minha cabeça briga comigo, irmãos. Aí eu comecei, eu dou conta sim. Aí tirou a manteiga da carne. Aí eu ia, às vezes, com o meu bem para lanchonete, às vezes. Aí eu chegava lá, pedia o X, que é o X-Fit, que eles fazem, tem lá no Maísa. Não tem nada, só vem mais salada, um peito de frango e pronto, acabou. Aí eu falava assim, me dá o suco de maracujá. Ela é adoçado? Eu falei, não, sem açúcar. Menino, o trem é bom. Aí no outro dia eu cheguei lá e falei, eu quero de tamarindo, que aí eu dei curiosidade. Tomei, a menina falou, você vai tomar esse trem sem açúcar? Eu falei, vamos. Gente, não é tão complicado assim não. A complicada é o seu pensamento, sabia? E eu comecei a falar, é fácil, é tranquilo. Por quê? Porque quem complica é quando a gente pensa, nossa, isso vai ser difícil demais. Teve um dia, que dia, amor, que eu acordei travada da coluna? Ixi, acho que tem uns 15 dias isso. Gente do céu. Travei. Falei, Senhor, eu tenho que trabalhar hoje, né? Eu tenho que arrumar minha casa, tenho que dar faxina. Amanhã eu tenho serviço no meu salão. Aí eu acordei, fiz um alongamento, estava travado. Eu falei, Jesus, eu já entendi. Tenho o meu quintal lá em casa, o meu corredor. Comecei a correr. Corri. Deu falta de ar, parei. Falei, sentei. Falei, vamos correr mais um pouquinho. Corri. Deu outra falta de ar, sentei de novo. Tomei um copo d'água, vai de novo. Eu passei a mensagem pro meu bem, falei, dei 10 voltas. Ele falou, amor, vai... E eu tava assim, amor, eu dei 10 voltas. Amor, eu tô pra morrer, mas eu tô bem. Amor, a coluna passou. O coração tava... No outro dia eu falei, é 12.
consegui fazer 12. No outro dia eu fiz 12 de novo. No outro dia eu fiz 13. E aí eu estou conseguindo, irmãos, uma coisa que eu achava que eu não ia correr. Porque eu pensava assim, eu tenho que correr na rua, né? Aí eu pensei assim, nossa, minha casa tem um trem aqui grande, eu posso fazer as voltas, porque na academia eu faço. Na academia é um trem rodando assim, porque aqui na minha casa, que é reto, eu não vou conseguir. Você viu que a gente complica as coisas?